Então vamos criar um e-book? Hoje eu vou te mostrar como criar um e-book lindo, eu vou te mostrar todos os recursos e todas as ferramentas que eu usei para criar o meu e-book. O meu e-book se chama Guia Completo para a Profissão dos Sonhos. Se você quiser baixar ele, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição que você vai conseguir baixar ele, você vai receber ele no seu e-mail aí na sua casa, tá bom? Eu vou te ensinar a fazer um e-book tão bom e tão bonito quanto o meu e-book. Olá, eu sou Rosângela Alves, seja muito bem-vinda ao canal Profissão dos Sonhos. Se você está nesse vídeo é porque você quer fazer o e-book ou para vender ou para criar uma recompensa digital. Então, antes de começar, eu preciso te falar uma coisa. Um e-book, uma recompensa digital, é uma amostra do seu trabalho. Então, tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser uma coisa bem estruturada, porque o que a pessoa vai ler ali vai refletir o seu trabalho, refletir o seu capricho, vai refletir o seu conhecimento. Então é muito importante você fazer uma pesquisa aprofundada, escrever coisas realmente importantes para o seu público ali no e-book. Se tiver assunto relevante, ajude realmente a pessoa, ela vai te seguir nas redes sociais, ela vai indicar para outras pessoas o seu conteúdo e, consequentemente, você vai vender muito mais. Então, por isso que é muito importante o seu e-book ser bem estruturado, ser bem bonito. Tanto estruturado o conteúdo, quanto bonito na aparência, no design dele. Eu vou te ensinar essas duas coisas, porque nas minhas pesquisas que eu fiz na internet de como, os materiais que tinham disponíveis de como criar um e-book, eu não achei nada que desse orientação de fazer o passo a passo de ambas as partes, tanto de criar o conteúdo, quanto de criar um design bem interessante e tudo aquilo que diz respeito à criação do e-book. Para esse vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, eu vou dividir em duas partes para ficar mais fácil de você entender e mais fácil de você acompanhar aqui. Então, você não precisa criar vários e-books, você precisa criar somente um e-book de excelente qualidade para que, como eu já falei anteriormente, para que ajude a pessoa a resolver o problema dela. Nós já vamos falar sobre conteúdo aqui, tá? Daqui a pouquinho. Fazendo isso, a pessoa vai pensar assim, nossa, se ela dá esse conteúdo tão bom, de graça, imagine se eu pagar alguma coisa para ela. Imagine se eu comprar o produto que ela está oferecendo. Imagine se eu comprar um curso dessa pessoa, né? Então, por isso que é bem interessante você fazer um conteúdo que realmente tenha importância para a pessoa que está adquirindo aquele seu trabalho. Muito bem, então com esse pensamento de que o e-book é uma amostra grátis aí do seu trabalho, vamos então ver como que você vai fazer para criar o seu conteúdo. Bom, o seu conteúdo, você não vai ter uma ideia do nada, do além assim, e você vai criar um e-book lindo, maravilhoso. Não, não é assim. Você vai criar um e-book a partir de pesquisas. Então você vai pesquisar o quê? A primeira coisa que você vai pesquisar são os seus concorrentes, os concorrentes do seu nicho. Você vai escolher uns 3 nichos grandes, você vai entrar neles e vai pesquisar a isca digital que eles estão oferecendo, o assunto da isca digital. Você vai se inscrever na lista dele, vai baixar o e-book que ele está oferecendo, vai baixar esses 3 e-books e vai ler esse material. Ali você já vai identificar duas coisas que você precisa identificar. Primeiro, o problema, o maior problema do seu nicho. E a segunda coisa que você tem que identificar, como resolver esse problema. Então, essas duas coisas que você tem que identificar ali no seu concorrente. E você vai descobrir isso baixando o material ali, a isca digital deles. Sabendo disso, descobrindo qual é o maior problema da sua audiência, você vai lá no site chamado Ubersuggest, que é isso que eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador agora. Você vai pesquisar sobre o maior problema do seu público. Então, você já pesquisou ali nos seus concorrentes, agora você vai pesquisar aqui nessa plataforma Ubersuggest para ver algumas coisas. Vamos analisar comigo aqui. Vamos supor que o seu nicho seja de cuidar de orquídeas. Vamos supor que seja isso. Então, vamos digitar aqui, ó. Aí vai abrir aqui na tela do meu computador a quantidade de pessoas que buscam por esse assunto. Coloquei errado aqui, aí deu a resposta errada, né? De orquídeas. Então, olha só, gente, olha a tela do meu computador aqui. 27.100 pessoas procuram por este assunto. Olha só que interessante. Aqui eu vou clicar aqui embaixo nessa ferramenta. Vai abrir, deixa eu colocar aqui, aqui ó. Eu quero essas duas partes juntas aqui. Por que eu quero? Porque aqui eu vou pesquisar duas coisas para eu escrever meu e-book. A primeira coisa, para eu confirmar
se realmente aquele assunto que o meu concorrente está falando, se realmente está sendo buscado muito no Google. E aqui, vamos supor que nós estejamos aí falando sobre como cuidar de orquídeas, né, nesse nicho, né, de flores, né? Então, realmente, muita gente procura sobre isso. Aí, outra coisa que você vai ver é aqui do lado direito, ó, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e vai abrir aqui, ó, outras abas, porque aqui vai ter mais conteúdo para você pesquisar, para você escrever o seu e-book. Então, lembra que em nenhum momento eu falei para você copiar as coisas do seu concorrente. Eu falei para você pesquisar, para você descobrir duas coisas. Lembrando, o que você tem que descobrir? O maior problema do seu nicho. Segundo, como resolver esse problema. Certo? E é isso que você vai ter que colocar no seu e-book. Então, aqui nesse site, ó, 10 dicas de como cuidar de orquídea. Então, isso aqui já seria um ótimo assunto, no caso, né? Se for esse nicho que você for trabalhar, já é um ótimo assunto para um e-book, né? Tem as flores, e tem as fotos, e tem as dicas aqui tudo certinho. Aqui tem outro site que fala sobre cuidar de orquídeas. Então, aqui no site Ubersuggest, você vai descobrir essas duas coisas, o que as pessoas estão procurando, vai descobrir alguns sites que têm artigos mais vistos sobre esse assunto e baseado nesses assuntos que você vai criar o seu e-book. Bom, com esse material em mãos, você vai agora montar o seu e-book. Então, você vai fazer a introdução. Nessa introdução, você vai fazer o quê? Você vai criar um vínculo com a pessoa. Como que você vai fazer a introdução para criar um vínculo com a pessoa? Pode ser de duas formas. A primeira, você vai contar a sua história, por exemplo, no nicho de orquídeas, né? Ah, eu sempre ganhei orquídeas e ganhava orquídeas dos meus filhos, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, enfim. Passava um mês, a orquídea morria e nunca mais conseguia cuidar e tal. E daí eu peguei essas dicas aqui desse curso ou desse e-book que você vai estar vendendo, no caso, né? Se você for vender um e-book, se você está apenas dando as dicas ali no e-book para vender um outro curso, né? E nisso a pessoa vai criar um vínculo com você. Nossa, olha, ela está passando pelo mesmo problema que eu. A outra forma de você criar um vínculo com a pessoa é falar de um problema. Por exemplo, se você é um homem e você não quer emagrecer, mas você está falando sobre o nicho de emagrecimento, você vai falar quais são as dores que as pessoas têm. As mulheres não conseguem emagrecer porque elas não conseguem parar de comer doce, parar de comer chocolate, e elas quando vêm já estão comendo comendo muito carboidrato e tal, e as pessoas vão se identificar com isso, porque isso é o problema da maioria das mulheres, né? Então elas vão se identificar com esse problema, mas segundo pesquisas científicas, né? Aí você coloca ali, você consegue ter o controle sobre isso e aquilo, ou seja, você não vai estar falando da sua história, você está falando do problema e como foi resolvido esse problema, não necessariamente da sua história. Então essa é uma outra forma de você criar um vínculo com a sua audiência ali na introdução. Aí você vai fazer o corpo, né? Vai fazer o conteúdo em si, mesmo que vai ser o corpo do e-book. E esse conteúdo em si, eu sugiro que você divida em pequenas partes, em itens, ou, por exemplo, se divide em 10 dicas, em 5 passos, em 10 formas, sabe? Divide em pedacinhos, que dessa forma realmente a pessoa vai ler com mais facilidade seu e-book. Na parte de nós fazemos o design do e-book, que vai ser na próxima aula, eu já vou te explicar direitinho como fazer para ficar gostoso da pessoa olhar e ler o seu e-book. Mas antes de colocar lá no design, você já faça em tópicos para ficar mais fácil na hora de pôr lá, tá, no design, tá bom? E por último, você vai fazer uma conclusão. Nessa conclusão, você também vai focar no resultado que as pessoas estão tendo ou no resultado que você teve com aquele material. Vai colocar ali mensagens que as pessoas mandaram, agradecendo por aquele produto. Esse tipo de prova social, né? Mensagens agradecendo pelo produto, vídeos, só mensagem mesmo com o nome da pessoa, né? Um textinho, a foto da pessoa, se você conseguir. Tudo isso você tem na página de venda do produto. Você vai lá, pega, copia, não tem problema nenhum, porque você vai estar usando para vender o próprio produto, né? Então não vai ter problema nenhum, tá? Isso pode ficar tranquilo. Então você vai lá, copia, coloca ali no seu e-book, você faz a conclusão ali com as suas palavras
e já coloca o link do seu produto ali. Então, só resumindo, como que você vai montar o conteúdo do seu e-book? Primeiro, a partir de pesquisa. Pesquisa do quê? Pesquisa da sua concorrência e pesquisa ali no Google para ver o que as pessoas estão pesquisando e o que as pessoas estão escrevendo sobre aquilo. Depois de juntar todo esse conteúdo, você vai ler, estudar, você vai colocar a sua cara, vai colocar a sua visão sobre aquilo, o mesmo assunto, mas com a sua visão e com algumas coisas inovadoras. Então, em tendência, você acrescentar ali no seu e-book. Mas lembrando que ali tem que ter a solução para o problema da pessoa. E lembrando, tudo isso vai ser uma amostra do seu trabalho. Então, faça isso com todo cuidado agora, passo a passo, para que na próxima aula esteja tudo pronto para a gente ir para a parte do designer. E agora, deixa um like aqui para eu entender se esse vídeo te ajudou de alguma forma, para me ajudar, para fortalecer aqui o meu canal, para eu conseguir estar produzindo mais materiais para você. Deixa um like, se inscreve aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, me pergunta que eu faço questão de responder todas as perguntas das pessoas que me fazem, tá bom? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!